Acelerar mudanças, deletar fronteiras, abraçar cidades, tecer redes, mixar linguagens, convergir ideias, transformar realidades. Porque o futuro é hoje. É a inquietação, o inusitado, a ousadia. É arte, ciência e tecnologia abrindo multipossibilidades. São os públicos no centro do palco, a experiência viva e sem rótulos. Oi Futuro, em todas as regiões do país, apoiando projetos que encontram você e milhões de brasileiros. Porque a gente conecta pessoas, causas e ideias. E o que está conectado transforma e transcende. Oi, junto é bem melhor. Acelerar mudanças, deletar fronteiras, abraçar cidades, tecer redes, mixar linguagens, convergir ideias, transformar realidades. Porque o futuro é hoje. É a inquietação, o inusitado, a ousadia. É arte, ciência e tecnologia abrindo multipossibilidades. São os públicos no centro do palco, a experiência viva e sem rótulos. Oi Futuro, em todas as regiões do país, apoiando projetos que encontram você e milhões de brasileiros. Porque a gente conecta pessoas, causas e ideias. E o que está conectado transforma e transcende. Oi, junto é bem melhor.
Muito obrigado pela presença de todo mundo. Thank you. Muito obrigado a todos que estão aqui o dia inteiro. Estou realmente muito realizado por ter tido essa receptividade tão grande de tantas pessoas acompanharem um dia inteiro de debate sobre roteiro. Isso é muito legal. Como curador desse evento, o tema dessa mesa é uma coisa que ao menos me intriga muito, que eu me sentia mais escritor antes de ser roteirista, e aos poucos eu fui me sentindo um pouco técnico demais ao escrever roteiros, e como que se eu tivesse de alguma maneira abandonado a escrita literária nesse caminho. Mas ao mesmo tempo eu imagino que o roteiro também pode servir de diálogo para quem escreve romances e literatura. Me intriga muito querer saber se eu ainda posso me considerar um escritor ou não. Então, tem pessoas aqui incríveis que podem debater isso. Não vou apresentar ninguém, porque a Júlia vai apresentar cada um. A Júlia é uma grande roteirista, hoje é executiva na Fox. Ela trabalha no departamento de séries e também tem um envolvimento profundo com a literatura. Então, muito obrigado mais uma vez, bem-vindos e bom debate. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com todos vocês. Falando dos meus assuntos preferidos na vida, que é roteiro e literatura, acho que não tem nada melhor. Bom, estamos aqui com Sabina Nzuateg, escritora e roteirista, doutora em audiovisual pela ECA, é autora dos romances Calcinha no Varal, O Afeto ou Caderno sobre a Mesa, entre outros. Roteirista dos filmes Ausência, de Chico Teixeira, prêmio de melhor roteiro em Gramado, em 2015, além de Jogo das Decapitações, Como Esquecer, A Casa de Alice e Desmundo, de Alain Fresnot, baseado na novela homônima de Ana Miranda, entre outros. Mais despacio. Bueno. Gente, desculpa, eu começo sempre nervosa. Eu sou roteirista justamente para não desaparecer em público, mas acontece de vez em quando. Bom, Eliseu Altunaga, roteirista, narrador e consultor, decano da Cátedra de Roteiro da IC, em Cuba, professor titular da Faculdade de Arte de Mídias de Comunicação da Universidade de Habana. Foi roteirista ou consultor de premiadíssimos longas-metragens como Machuca, Tony Maneiro, Violeta Foi para o Céu e No. Entre suas obras literárias estão os livros Canto de Gemido, La Prisión de los Sueños e Lágrimas Negras, que ele lançou esse ano, que trata do massacre da Revolução dos Independentes de Cor, em 1912, em Cuba. E o Eliseu vai ministrar a oficina de roteiro com mulheres negras no Espaço Itaú de Cinema, que é uma iniciativa super inédita no Brasil. E agora eu passo para Gadi Taub, PhD em História Americana pela Rutgers University de New Jersey. Ele foi escritor e apresentador de programas infantis na Rádio e Televisão de Israel, de 86 a 98. Entre seus livros de prosa estão a novela infantil The Witch from Melchett Street, A Bruxa de Melchett Street. Seu livro mais vendido, a novela Allenby Street, um grande best-seller, foi adaptado para uma premiada série de TV israelense. Allenby Street está sendo adaptada para a televisão brasileira, aqui pela produtora O2, para o canal TNT, se eu não me engano. The Settlers é um estudo que ele fez sobre os assentamentos sionistas na Cisjordânia. Ganhou uma versão em inglês pela editora da Universidade de Yale. Tive uma oportunidade de dar uma lida bem profunda nesse trabalho. É impressionante. Trabalho impressionante de jornalismo. Ele é colunista no principal jornal de Israel e colaborador dos jornais como The New York Times, The New Republic, Die Zeit, Frankfurter e Corriere della Sera, que não sei se eu falei bem dito. Pessoal, bem-vindos. Agora vamos à questão central aqui, que nomeia a mesa, que é a pergunta do Tiago, que eu acho que a gente sempre entra meio nessa crise, quem é roteirista, a gente fica meio nessa dúvida de se o nosso trabalho ele é tão autoral ou não, porque sempre tem milhões de pessoas colocando a mão até a gente ver um produto final. E eu pergunto a vocês, todo roteirista é um romancista em potencial? E todo romancista é um roteirista em potencial? Pode ser. So I will speak English and translate it. Yes. So should people have simultaneous or just talk? I think there is a big
Eu acho que tem um abismo entre a literatura e a escrita de roteiros, e não é assim passar de um para o outro. Isso é uma ilusão. Eu já tentei e os produtores estão muito ansiosos em relação a isso. Eu acho que a literatura é bem mais complicada e sofisticada nos seus instrumentos. Há algo extremamente primitivo em relação ao drama. E é por isso que eu gosto, porque na literatura você pode enganar, você pode escrever 20 páginas sobre o que eu penso quando eu escovo os dentes. E você não pode enganar ninguém no filme, em filmes. Quando algo não está acontecendo, há uma reação universal do público. Eles ficam entediados, o público não sabe explicar qual é o problema, mas essa é a melhor forma de você checar os seus roteiros. Se alguém falar que é chato, que é entediante, então você, que é o profissional, tem que ir lá arrumar. Agora, ao escrever a literatura, a pergunta mais importante... A principal pergunta a ser solucionada, a primeira questão é o problema do narrador. Quem está falando? Quem está falando não é uma pergunta que você tem que responde com parâmetros. Ele é homem, 500 anos. Você precisa fornecer a textura da voz. Quando eu escrevi Allenby, eu escrevi um livro inteiro. Vocês não viram, são mais ou menos enormes, 600 páginas. E depois de mais ou menos 300 páginas, eu percebi que havia algo errado com o narrador. Porque o narrador escrevia sentenças super longas, cheias de metáforas. E o narrador, de repente, parecia que ele estava olhando de cima para baixo nos personagens. Os personagens eram de classe baixa. A versão em português ficou robusta. O narrador era colocado acima dos personagens pela sua voz e não pelo que ele dizia. Então eu joguei tudo fora. Aí eu fui conversar com um senhor, com Amos Oz, que é um sênior na literatura. E ele falou: às vezes você tem que jogar tudo fora, porque o que estava acontecendo, eu estava fazendo antropologia e não literatura. A antropologia é o oposto da literatura. Sociologia e antropologia lidam com as generalizações e a literatura lida com a empatia pessoal. Então, se você escreve, faz antropologia, seus personagens estão como se fosse num zoológico e você analisa-os como animais. Então, eu me perdi porque eu não sabia o que fazer. As sentenças tinham mais ou menos 9 linhas, os capítulos. Aí eu li James Neroy. É uma forma interessante. Vocês conhecem o famoso El Confidential? Um filme incrível, leiam um livro, uma experiência interessantíssima compará-los. E ao ler a autobiografia desse autor, ele disse que ele escreveu um romance muito longo que chamava White Jazz, jazz branco, em tradução livre. E ele chegou ao editor e falou: tem 900 páginas, corte pela metade. E aí ele falou: eu fui para casa e tirei os verbos. Aí eu pensei, que ideia ótima! Porque se você pensar as sentenças em hebraico, por exemplo, a chuva caía. Se você tirar o verbo caía, você deixa só o substantivo, chuva. Então, ela não vai cair para cima, a chuva, certo? Todo mundo entende. Então, você escreve chove, ponto, chuva, ponto. Aí eu escrevi o livro inteiro com 1, 2, 3 pessoas. Para algumas foi traumático, que era como se fosse uma metralhadora. Mas esse é o principal problema na literatura. É verdade, você pode transferir e falar a linguagem do cinema, a câmera é o ponto de vista, e ela também está distanciada, mas não é a mesma coisa. Eu estava falando com o Braulio ontem sobre a forma como eles fizeram Elite Unit, o primeiro. Ele falou: eu mudei o narrador
Era o Nascimento, certo? E quem era o primeiro? Matias. Ele começou com o Matias, e essa foi uma grande mudança. Você muda o seu voice-over, passa de um personagem para o outro. Essa é uma mudança na literatura, mas já no cinema, um voice-over é um instrumento literário. É como escrever literatura num outro modo, que é o cinema. É fácil fazer. Não é bem fácil, mas é um truque. A pergunta é, como fazer sem ver o lado de dentro? Você sabe tudo pelo lado de fora. Então, depois talvez a gente possa falar mais tarde sobre a estrutura. Mas a linguagem do cinema é primitiva, no sentido que você tem somente as ações e as palavras do personagem. Em geral, você não entra dentro. Você está, portanto, num mundo completamente diferenciado. Outra coisa que eu quero falar é que é por isso que eu acho que escrever roteiros é muito bom para os escritores. Porque ser um escritor não te prepara para escrever roteiros, mas ser um roteirista te prepara para escrever um romance, porque você aprende a não enganar, você aprende que é muito fácil enganar a si mesmo, é muito fácil se apaixonar pelas suas próprias metáforas e palavras, mas qual que é o paralelo no cinema? Aqueles filmes de estudante, onde eles ficam olhando para o nada com um olhar assim, significativo. Isso não funciona no cinema, alguma coisa tem que acontecer. Então, quando você voltar para a literatura, você vai voltar a fazer as perguntas certas, porque o roteiro é como o treinamento no exército. Ele te treina o básico e você não pode enganar ninguém. Você aprende você desenvolve seus músculos, entende a pensar estruturalmente, a fazer as perguntas certas e a pensar como drama. O que é dramático, o que é drama e o que não é drama. Tudo bem. No livro, tudo bem você filosofar. Não sei se vocês leram Moby Dick. Moby Dick, o livro inteiro de Melvin. Você conhece o personagem principal na página 200. O Captain Ham, você conhece ele na página 200. O Whale, você conhece na página 6, na página 600, a baleia, né? Então, são 40 páginas falando sobre os corais, e sobre as baleias, sobre o mar, e sobre a filosofia. Nos filmes você não pode por aí. Então, para concluir, eu posso falar que escrever livros não vai te preparar para escrever roteiros, mas escrever roteiros vai te ajudar muito ao escrever livros. Não tem perda de tempo, né, em televisão e no cinema, né? Com a literatura você só gasta papel, né? Com o cinema você gasta rolos e rolos de filme, e televisão é a mesma coisa, então não tem por onde, né? Essa máxima de que personagem é ação, né? Você não tem que pensar nisso na literatura, eu acho, né? E, enfim, você quer falar agora um pouquinho sobre isso? Vamos continuar no mesmo tema? Olá, boa noite. Eu, complementando a mesma conversa, uma das coisas que eu anotei aqui é, independente se escrever é de um jeito ou de outro em cada meio, se você pensar no seu trabalho, as carreiras são totalmente diferentes. Um roteirista que resolva escrever, ele vai começar uma carreira nova. E um escritor que resolva ser roteirista, ele também começa uma carreira nova. E o mundo dos livros não é tão filosófico assim. A mim me parece que o mundo dos livros hoje é muito parecido com a indústria do cinema. Ele tem uma grande massa que é entretenimento, que é ação pura, e a maioria dos livros que vendem muito, você tem pouca diferença entre uma cena do livro e uma cena filmável. Tem pouca reflexão, é ação e diálogo. Tem livros que você vira páginas e páginas e é só diálogo. Claro, nem todos aqueles diálogos funcionariam na tela. Mas, se você dá uma limpada, é uma cena. E eu até tinha
trazido aqui uns nomes, né, casos famosos de roteiristas que escreveram e vice-versa. E como exemplo dessa parte de entretenimento, eu queria lembrar do Sidney Sheldon, que muitos anos atrás escrevia Ginny é um Gênio e o Casal 20, e depois virou um autor de romances românticos, de best-sellers. E mais recentemente, eu não sei como pronuncia, George R.R. Martin, o criador das Crônicas de Fogo e alguma coisa assim. Gelo e Fogo. Deram origem ao Game of Thrones, né? Isso, que deu origem ao Game of Thrones, que é uma figura que trabalhou no mercado editorial, trabalhou como roteirista e como autor chegou nesse... Então, talvez, né, nesse mundo do entretenimento puro, a diferença entre livros e filmes não seja tão grande, a não ser pelo tamanho, né? O filme tem que ser mais curto, uma série pode se alongar mais. Acho que essas diferenças maiores, quando você pensa numa literatura com ambições mais artísticas, mais autorais, que teriam mais reflexão. Mas tenho minhas dúvidas também se a carne, digamos assim, do que é o roteiro passa tão bem assim para a literatura, dependendo do tipo de literatura que você quer fazer. Existe no mercado literário, digamos assim, dois grupos. Como no cinema tem o cinema de entretenimento e o cinema de arte, você pode dizer que existe uma literatura de entretenimento e uma literatura para os concursos, para os prêmios literários. E nessa literatura, nem sempre a carne do drama, né, a ação, as reviravoltas, nem sempre funciona, porque o cinema e o roteiro ele tem muita ideia pronta, né? Tem muito personagem formulaico, viradas que são iguais. Por mais que as pessoas hoje admirem as séries, se você respira fundo e concentra o seu senso crítico, tem muita coisa que você já viu milhares de vezes e só está sendo mostrado com roupa nova. Então, o roteirista tem muitos truques que, na hora de escrever um livro que tem ambições literárias, podem não servir, embora ele tenha ritmo, tenha ação, tenha acontecimentos, tem muito clichê também. Enfim, então, sobre isso... Clichê é um chavão que abre grandes portas, né? Como eu vi outro dia da Thelma Guedes, do Carrachir. Eu acho que se aplica perfeitamente no nosso caso. Mas ele, no caso dos roteiristas, às vezes ele simplesmente resolve uma questão de prazo. Eu não estou dizendo que os roteiristas são ruins, mas os roteiristas têm prazos curtos. E quando o prazo está chegando, se você não tem uma ideia original, você pega um clichê, dá uma lixadinha nele, uma limada e põe no seu roteiro. A literatura, se você tem 1 mês a mais, 6 meses a mais para pensar, talvez você chegue numa ideia melhor. Tem uma questão de gênero também aí que eu acho que fica entre o épico e o drama, que a literatura ela tem uma tendência muito mais épica. Eu consigo entender a adaptação da literatura. Você vê, o Martin escreveu toda a sequência das Crônicas de Gelo e Fogo, pensando mesmo numa obra seriada. Isso dá origem a uma série, né? Se pegar o exemplo de Walking Dead, dos quadrinhos, também é uma coisa pensada para não ter fim. As séries de televisão, elas além de personagem e universo, elas têm que ter motor, que é uma coisa que a literatura não necessariamente tem. Então, o Gadi Taub, quando ele adapta o próprio livro para a série de televisão, é uma minissérie, né? É autocontida, ela não precisa ter um motor que funcione para sempre. Fico pensando quando você adaptou também o Desmundo, né, da Ana Miranda, é a mesma coisa, você pensa num arco. Muitas vezes a gente vai ao cinema e tem essa impressão, né, de estar vendo uma história que, cara, não vai acabar nunca, isso aqui é muita coisa para caber num longa-metragem, né? E a série pode se abrir para todas essas ramificações, mas ela precisa desse motor, né? Ela tem esse desafio. Eliseu, que opinas? Bueno,
tal vez porque sea negro siempre soy un poco transgresor, ¿no? William Golding dijo que entre libro y libro pasaba mucho tiempo y por eso había que hacer guiones. Sin embargo, Dostoyevsky hizo El jugador en una noche. Y muchos de los grandes novelistas del siglo XIX escribieron en folletín. ¿Sí? Eran unas novelas por entrega. Y ha habido siempre una rara relación. Sí, sin embargo, William Golding ha sido el consultor de películas tan importantes como El Padrino. Y cuando le dieron el Oscar a Coppola, le dijo que El Padrino se lo debían a William Golding, que hizo El Señor de las Moscas y nunca lo adaptó al cine, dejó que lo adaptara otra persona. En el camino práctico, cuando los escritores norteamericanos fueron al cine, Faulkner salió huyendo. Faulkner se huyó cuando John Huston le dijo: hazme una cámara máster y yo me encargo de lo demás. Fitzgerald se alcoholizó, pero Dalton Trumbo logró hacer su gran obra, Espartaco, en el cine. Y su novela La noche del Uro, pues no es muy buena, pero no tuvo la repercusión de Espartaco. Por otra parte, pienso que no hay un solo cine ni hay una sola literatura. Creo que hay una industria para la literatura y hay una industria para el cine y hay un a mí me gusta autoral, digamos, hay unas formas para una literatura más reposada o más imaginativa o más creativa y una forma para un cine diferente. No sé si Proust, Kafka, Joyce son aburridos. Son autores que hicieron grandes libros y rompieron con la fórmula tradicional. Y por otra parte no pienso que Tarantino sea superficial. Creo que el posmodernismo ha introducido una mirada crítica del cine, mira la diégesis y de alguna manera escapa a la simplificación que la industria quiso hacer. Ya no nos basamos ni siquiera en un personaje, nos basamos en un personaje que pierde pertinencia, como los hermanos Coen. Hay un vaquero que va al oeste, cumple con el paradigma que establece el género del oeste, pero es una niña. Entonces, ese carácter contradictorio entre lo que es tradicional y lo que presenta el posmodernismo nos hace una mirada crítica, una mirada aguda, una mirada que se mete más en el mundo de la farsa, en el mundo del teatro del absurdo, en el mundo de la crueldad, ¿no? Cuando lo vemos. Yo pienso que es un asunto complicado. Si a unos novelistas les va bien cuando entran al guión, otros novelistas grandes como el Gabo jamás pudo hacer un buen guión. Digamos, los guiones, incluso las obras que se han inspirado en las novelas del Gabo, casi todas son un desastre. Hay una complejidad. Yo pienso que sí es cierto que hay un problema de instrumentos, ¿no? Yo pienso que el amor por la palabra, el apego a la palabra, la perspectiva de mutar a través de la palabra difiere totalmente de la perspectiva de la imagen. Y el guionista tiene la rara contradicción de que escribe en una lengua
y se producen otras mediante una... Entonces pienso que el guionista es un ser complejo, ¿no? O sea, que hay una complejidad que no, yo no me atrevería a simplificar, ¿sí? Creo que hubo grandes escritores que lograron hacer sus guiones, grandes dramaturgos como Schaffer, que hizo Amadeus, logró pasar un monólogo neobresquiano a una película relativamente popular como fue Amadeus, y otros que no lo han podido hacer. Sí, creo que es más difícil ser guionista que ser novelista. Yo solo tengo 5 novelas y 3 libros de cuentos. No tengo tanto, tengo 22 películas, pero entre autor y consultor. Pero pienso que el oficio del guionista, que es un oficio raro, es un poco como el oficio del compositor musical que hace la partitura. ¿Sí? La partitura no es la música. La novela sí es la novela, pero el guión no es la película. ¿Sí? Pero el guión es como el cuento de Borges del hombre, el sacerdote que intenta imaginar un alumno, imaginar varios alumnos y no puede, termina imaginando uno, las vísceras, luego los huesos, luego la piel, luego le transmite sus pensamientos, lo manda a otro templo, no sabiendo que es imaginado, y solo sabrá que es imaginado cuando se dé cuenta que el fuego no lo quema. En el otro templo de repente hay un fuego, el sacerdote tiene miedo por su alumno, el fuego sigue, él corre a huir de las llamas y se da cuenta que a él tampoco lo queman las llamas, que él es otro hombre imaginado y que en otro lugar alguien lo está imaginando. Ya Omar Khayyam hace 4000 años decía, ¿qué escribo si ya todo está dicho? ¿No? Creo que es una gran contradicción. Yo pienso que el guión es un oficio complejo que tiene una zona de relojería y una zona de creación. Yo pienso que la industria es otra cosa. Si la industria se dedica a exponer, a desarrollar cierto tipo de construcción. Como la música, creo que hay un modelo clásico, creo que hay arte de ensayo, creo que hay posmodernismo, sí, creo que hay sinfonía, creo que hay jazz, creo que hay dodecafónico, y creo que hay un universo que la industria puede preferir uno u otro, pero en el tesoro cultural de la humanidad, esas obras están permanentemente ahí. Existieron también en la literatura autores que fueron olvidados, que fueron rechazados porque no seguían el canon en su momento, como el chileno, por ejemplo, y luego fueron reconocidos y luego fueron vistos. O sea, no, me parece que hay una imposición cultural que establece que el novelista y el cuentista son artistas y el guionista es otra cosa. Sí, yo pienso que hay una otredad. Pienso que tal vez el problema esté en la palabra. Pienso que son fabuladores en instancias diferentes, fabuladores con instrumentos narrativos diferentes y con propósitos diferentes. Como puede existir el ejecutor en la música, el que hace la música, el que la toca y el que la escribe. Muchos grandes escritores de música nunca supieron ningún instrumento. Sencillamente sabían componer, pero no sabían tocar. Se guiaban por el piano o por la guitarra brevemente. Bueno, creo que esto un poco cuando voy a referirme a los guionistas,
cuando voy a tratarlos, siempre tengo mucho miedo. Soy muy cuidadoso. Porque yo pienso que hay como un creador de hueco negro. Hay un facilitador, hay una especie de compositor que puede sonar genial o puede sonar mediocre. Decía Kurosawa que con un buen guión se puede hacer una mala película, pero con un mal guión no se puede hacer una buena película. Algo hay en ese instrumento, creo que no se ha colocado bien, que no se ha mirado bien su densidad, no se ha mirado bien su lugar. Y alguien me decía, hay como una rutina en el pensar que todo el que escribe tiene que tener el mismo signo, tiene que tener la misma perspectiva. Por otra parte, sí creo que hay una pluralidad. Si coges un haiku japonés, que es una línea nada más, que puede ser universal, que puede quedar para la eternidad, y es mucho más importante que un libro de 600 páginas. Hay una característica de la novela, ¿no? Que la novela del siglo XIX nos signó. Y ya alguien como Virginia Woolf, que quiso pasar de cómo se escribe a cómo se piensa, inauguró un abordaje fractal. Y yo creo que aún con la fractalidad de Virginia, una película como Las Horas es Virginia Woolf de alguna manera. Y de alguna manera está ahí, de alguna manera trascendió de esa construcción puramente estética y puramente experimental a un mensaje, a un conocimiento mucho más popular. Pero no me quiero extender tanto, creo que es suficiente. Gracias. Queria perguntar para o Gadi Taub, que teve a oportunidade de adaptar a sua própria série, o seu próprio livro para uma série, falar um pouco sobre esse processo, se ele concorda que o roteiro é mais difícil mesmo, qual processo foi mais complexo e como é esse processo de adaptar uma coisa que você mesmo fez para um outro formato, né? Eu posso responder em vários níveis. Primeiro nível, no nível da experiência. Para mim, não sei como é para os outros escritores, para mim a literatura é muito mais intuitiva. É muito menos, tem de ser menos autoconsciente e não tem nada como a literatura. Quando eu estava escrevendo Allenby, eu estava tão envolvido com os personagens que você então senta na mesa e depois de 5 horas você percebe que nas últimas 3 horas você estava desconfortável. E daí você percebe que você precisava ter ido no banheiro, fazer xixi. E você não teve nem consciência para pensar nisso, porque estava tão totalmente dentro do romance. Você pode estar com fome e nem perceber, com sede. Enquanto que roteiros requerem um pensamento externo. Ele lida muito com arquitetura. Você precisa de uma autoconsciência. Que as cenas no livro que eu comecei sem saber até onde eu ia chegar. Isso é um prazer maior em escrever. Isso acontece nos roteiros também. Quando você vira um mestre, domina a arte, as coisas te surpreendem. Os roteiros, em geral, são bem planejados antes. Então, por exemplo, os meus personagens fizeram outras coisas do que eu tinha imaginado. Fecha os olhos e as coisas acontecem. E você coloca seus personagens em situações e fala, mas eu quero ver como ela se vira agora. Mas eu, no nível pessoal, eu me apaixonei pelo principal personagem do filme. E é muito difícil ficar apaixonado por uma pessoa que não existe. É muito frustrante. E apenas dura enquanto eu estava escrevendo. E não na segunda versão não aconteceu de novo. Eu fiquei desapontada porque
Essa foi a última vez que eu me apaixonei, porque foi incrível durante toda a duração do livro. E daí parece que você sente como alguém fechou uma porta, ela está atrás do vidro e você não consegue mais vê-la, falar com ela. Essa experiência eu não tive com roteiros com tal intensidade. Em segundo lugar, talvez a literatura é a única forma de arte que não opera através dos sentidos. É algo estranho. A música opera nos seus ouvidos, você escuta e é ali que acontece. A pintura acontece nos seus olhos, mas a literatura você vê com seus olhos, mas não é uma arte visual. O que você vê não é... Sim, são pequenos pontos numa página, mas o que está na sua mente pode ser um mundo inteiro. Então, se alguma coisa acontece nos seus olhos, algo acontece com seus olhos que não está conectado com eles. Portanto, há algo muito íntimo em relação à literatura. Na outra ponta, há um filme que opera em todos os seus sentidos. Em geral, você não sente o cheiro, você não toca. Não sei se você viu o Rock and Roll Picture Show, aquele que não sei quem conhece. Havia um ritual, você ia no cinema, jogava gelo, havia gelo seco, várias coisas nos anos 70. Então, o segundo pensamento é que a literatura é intimista porque não opera através dos seus sentidos. E o terceiro pensamento é que os roteiros são quase que sempre completamente vinculados ao tempo real. Por exemplo, você está escrevendo uma cena sobre um casal desmanchando. Esse foi o primeiro exercício que eu dou no meu workshop de roteiro. Você fez, é isso, conflito, mudança. Então, eu falo, escreva uma cena sobre um casal desmanchando. Não sei se alguém aqui já desmanchou com um namorado ou namorada. Demora 3 minutos, mas você tem que escrever 3 páginas, mas a duração é 3 minutos. Às vezes, dura uma noite inteira, mas você não pode escrever a noite inteira. Então, um roteiro, você tem que resolver o problema. Ou você condensa tudo e está enganando, ou você apenas pega os picos e as partes mais... E aí você acha uma forma de dar esses saltos no tempo. Mas na literatura, em uma sentença, você pode falar, ele chorou por 3 horas, acabou o pacote de cigarros. Imagina alguém na tela chorando 3 horas e fumando um pacote inteiro de cigarros. Isso não pode acontecer, certo? Então, como isso acontece quando você está escrevendo? O narrador que eu adorei aquele narrador que eu acabei com uma coisa bem resumida de 3 palavras, e havia uma coisa muito masculina, e eu acho que literatura é uma coisa feminina, por outro lado, e é uma tradição masculina nas Américas, de Hemingway, algo diferente numa literatura que é ação, não introspecção. E eu estava muito orgulhoso da eficiência do meu narrador. E eu achei ele muito masculino, mas quanto você pode falar com poucas palavras. Havia uma cena no Kim, que é a que eu era apaixonada, que eles se encontram. E ela é uma stripper, ele é um jornalista, e ela fala, você me deixa ler as coisas que você escreve? Claro, eu ia adorar. Então ela falou, vamos para a minha casa, e dessa vez nós vamos somente ler e daí dormir, sem sexo. Aí no livro, aí ele fala em hebraico, você não vai conseguir se aguentar. E ela riu. E ela tinha razão. Em outras palavras, ela estava certa, tudo aconteceu, entende? Eles foram para casa, eles leram, ele não resistiu e eles novamente fizeram amor. Em hebraico, é arka e tzedakah. São 2 palavras que você conseguiu explicar toda uma noite deles. Você não consegue fazer isso num roteiro. É um problema. Eu não estou falando que é insolúvel, só estou falando que você não tem assim. Você não consegue fazer isto. Você
tem que fazer outra coisa. Ela pode dar risada e falar que você não vai conseguir resistir, e daí você faz alguma coisa na atmosfera que vai dar a impressão. Mas não tem esse corte assim, afiado. Ou então você pode fazer um corte e depois do sexo, ou durante o sexo, na transa. Mas você está vinculado a fragmentos do tempo que torna coisas mais difíceis. E a terceira observação, então esse foi o primeiro problema. Eu fiz um romance, achei que ia ser fácil adaptar para filme, porque no meu romance, meu narrador, ele não é introspectivo, ele não fala o que as pessoas sentem, mas sim ele te fala o que você vê. É muito raro, em 2 palavras ele vai falar, machucou ela. No filme, você pode mostrar um close-up. Então, cadê as vantagens da literatura? Então, eu falei, vai ser fácil pegar esse tipo de livro e trazer para o cinema. É só colocar num processador de palavras e fazer uma revisão final, através de um programa de computador, e vai se tornar automaticamente num roteiro. E a primeira coisa que eu percebi, que eu não sei até hoje por quê, é que o romance abriu e uma mulher saiu com os dentes quebrados. Quando você transfere isso para o filme, não funcionou. Quantos aqui já fizeram workshops de roteiro? Alguns. Então, vocês sabem. O professor vai falar para você, vai te perguntar quem é o protagonista, sobre quem essa cena diz. E a resposta é essa mulher que quebrou o dente. É isso que você vê na tela, uma mulher que vem com o dente quebrado. Mas não há conflito na tela, você não se preocupa com ela. Parece dramático, mas na verdade não é dramático, é só um ruído, porque você não se importa sobre ninguém, a sua empatia não está direcionada a ninguém. Então, você não pode fazer isso. Não tem um efeito, não tem nenhum efeito. Então, você tem que começar com a apresentação dos personagens, porque quando você começa a fazer as perguntas certas, a resposta correta não é o que aconteceu com a menina, mas sim com o dono da boate. Não é que uma menina, quer dizer, a garota foi machucada, quebrou o dente. Não, esse dono da boate teve uma menina que se machucou no lugar dela. Então, é sobre o dono. E daí, porque veio a polícia. Então, senão você está confundindo todo o seu público, porque não é a respeito da garota. Ela não era. Então, ou seja, os roteiros não têm piedade. Eles não deixam você fugir do cerne. Já num livro, você pode confundir o seu leitor por uma página inteira. E eu vi que funciona muito bem, às vezes, num romance, e isso não acontece num roteiro. Então, eu percebi que muitas coisas não funcionavam. E eu me arrependi muito, porque eu percebi que eu estava mentindo, enganando no livro, quando eu tornei um roteiro. Quando você pergunta o que ele quer, qual é o conflito, eu não sabia a resposta. Eu escrevi em volta, dei umas voltas, e estava tudo bem, eu enganei a mim mesmo. Mas no roteiro eu estava criticando o meu próprio livro. O que esse cara está falando? O que ele quer aqui? Então, estrutura é a última coisa que num livro, o livro você pode vender, caminhar bem livremente, e um roteiro já não. Todos os meus pensamentos sobre como eu poderia simplesmente traduzir do livro para a tela não eram verdade. Demorou mais tempo no final escrever um roteiro do que o livro original. Eu escrevi o livro em 8 meses e no roteiro eu fiquei coçando minha cabeça por 1 ano e meio. Eu e mais um cara, 2. Então, mesmo os problemas principais eu não resolvi.
Então, eu gostaria de colocar uma hierarquia. Eu gostaria... narração de história, contação de história, é isso que eu gostaria de falar. Esse foi o primeiro roteiro que eu escrevi, eu achei que ia ser fácil, como eu te falei, eu já sou um escritor, eu posso fazer isso. E no começo do trabalho, eu pensei, logo no começo eu falei, eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir fazer. E eu estava, é como se eu estivesse no palco, segurando um trompete e não conseguisse tocar. Não sei se vocês conhecem os quadrinhos, o Pesadelo do Elefante. Você vê um elefante sentado no palco com um fraque com piano na frente dele, o público está lá, e daí ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um flautista, meu Deus. Eu sou um flautista, eu não conseguiria fazer aquilo, não está certo. É assim como eu me senti, mas o meu parceiro falou como que ela tinha falado. O que você falou? É uma técnica. Você já sabe intuitivamente como é a história. Com meus alunos, eu fiquei um semestre inteiro tentando fazer com que eles percebam o que é uma história em oposição a uma sequência de eventos. Nós temos um editor muito falando, isso aconteceu, mas qual a história? Nossa editora era muito crítica. Ela fala, então são coisas desconectadas. Então, se você tem o conhecimento do que é a história, ou a intuição do que é a história, você pode mudar a sua ferramenta. Mas aí você tem que aprender a tocar piano depois de ser um flautista, né? Sobre esse processo, eu queria perguntar agora para a Sabina. Você, quando vai escrever os seus livros, existe esse processo que a gente tem no roteiro, que você vai, já determina quem é o seu personagem, você faz todo o diamante dele, você estabelece onde ele quer chegar, o conflito central, e já faz praticamente uma beat sheet no seu livro, já estabelece seus capítulos, ou é como o Gadi falou, vai fluindo? Eu só queria fazer um comentário sobre o que o Gadi falou, que o grande erro foi você fazer o roteiro do seu livro. Né? Eu, assim, pagaria para não fazer. Porque tem muitos escritores que, olha, vende os direitos, eu não quero nem saber se o filme fica bom ou não, dá o meu cheque, dane-se. Porque deve ser um inferno, né? Essa sensação de enfrentar o que você fez. Just intervene with one remark because you are so right. Tari, você está tão certa sobre isso, mas é que e eu nem sempre digo isso. Eu não queria escrever um livro, eu queria escrever um roteiro, mas eu comecei com o roteiro e comecei a perceber, eu não sou um flautista nem um piano, eu não sou nada. Então eu falei, vamos esquecer tudo e eu vou escrever uma sinopse da história. E a sinopse se tornou desse tamanho grande e acabou sendo publicado como livro. Foi isso que aconteceu, então eu tive que aprender 2 vezes. Na minha cabeça é bem separado. Como disse o Eliseu, escrever roteiro, para mim, é um trabalho. Eu não faço nenhum roteiro de ideia própria minha. E, desde a faculdade, o Jean-Claude Bernardet, que era meu professor, ele comentava... Porque, assim, eu tinha que fazer roteiros de ideia própria, que eram as tarefas, só que eu gostava muito quando eu via um aluno que escrevia mal e que tinha uma ideia, que ficava se embananando com a ideia. Eu falava, não, daqui que eu escrevo para você. E muitas vezes eu gostava de virar a história de ponta cabeça. A gente tinha um colega que vinha da Bolívia, que ele era super homofóbico. Assim, a primeira coisa que ele disse quando ele chegou em São Paulo, ele viu os travestis fazendo ponto na rua. Ele, nossa, mas não é um homem, não pode ser, eu não acredito. Ele ficou assim muito... O impacto de São Paulo, para ele, era muito chocante. Então, ele fez um roteiro em classe, na USP, a faculdade, cheio de alunos muito modernos e intelectuais, um roteiro em que um rapaz homossexual
encontrava uma moça, essa moça dava um beijo nele e o cara se regenerava. E o professor falava, olha, não está muito legal esse roteiro e tal. E aquilo ficou horas nessa discussão. E aí eu falei, não, daqui que eu escrevo para você. E daí eu reescrevi a história, que era essa mesma história. O rapaz era um homossexual, mas tímido, nunca tinha feito nada direito na vida. E ele estava numa fila para doar sangue, e na fila do lado tinha um transexual, na época não falava muito transexual, falava travesti, que também queria doar sangue por um amigo que estava internado. E a moça não aceitava o sangue do travesti porque, pelas leis lá da doação de sangue, não podia. E o rapaz, no fundo, só estava fazendo a doação de sangue porque ele queria fazer o exame de AIDS gratuito. E quando ele saía da doação, meio nervoso, ia tomar o lanchinho, o travesti ainda estava lá, que tinha acabado de brigar. E o travesti se comovia com o nervosismo do garoto e conversava com ele, tentava fazer ele relaxar e dava um beijo nele. E o rapaz relaxava e tal. Então, esse era o beijo final da história do meu colega. E eu fiz... Mas, para mim, era muito mais fácil pegar essa ideia torta do meu colega e inventar uma outra coisa do que eu mesma... Eu tentei fazer uma adaptação de um conto do Nathaniel Hawthorne, que é o autor de Scarlet Letter. Ele tem um conto que chama Wakefield, que é um conto importante na história da literatura e tal. Eu tentei fazer uma adaptação desse conto várias vezes e ficava sempre sem graça. Era muito mais fácil trabalhar com uma ideia do outro. Então, para mim, o roteiro é isso. Eu pego uma ideia do outro e escrevo. Não faria nunca não faria nunca, não. Já fiz, mas não gosto. E o livro, só para responder, daí eu vou responder rapidinho. Eu juro que eu tento fazer um planejamento. Eu faço muitos planejamentos. Praticamente a cada dia que eu escrevo, eu tenho uma nova sinopse na minha cabeça. Às vezes eu escrevo essa sinopse, mas a cada dia que você escreve, você vê que não fica legal. Eu não gosto de falar isso, que o personagem diz coisas para a gente, porque, enfim, eu não sou muito mística e eu sei que sou só eu mesmo. Mas, enfim, essa mistura de coisas que você coloca no papel e que a gente chama de personagem, chega um momento que só certas coisas fazem sentido ali e outras coisas não fazem mais sentido. E essas ideias parecem que vêm do papel mesmo. E eu vou indo embora, as minhas sinopses vão se transformando e acaba sendo uma coisa muito diferente do que eu imaginei no início. Mas eu tento. Me dá uma certa tranquilidade achar que eu tenho um caminho, mesmo que eu vá por outro. Perfeito. Bueno, a mí una vez alguien me dijo, la poesía no está en el poema, la poesía está en otra parte. Y creo que tanto en el cine como en la literatura, lo que se quiere decir está en otra parte. Creo que el ardid dramatúrgico o literario de contar un cuento, el cuento tiene una relativa, fina y leve importancia. Yo les quiero hacer una anécdota. Lucas estaba contra la guerra en Vietnam
y quería hacer una película contra la guerra en Vietnam. Pero en ese momento Estados Unidos estaba a favor de la guerra. El pueblo norteamericano apoyaba, veía como héroes los que estaban en la guerra. Y entonces decidió hacer la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, totalmente estereotipada, significaba para Lucas que un grande iba contra un pequeño, pero que el pequeño, como David y Goliat, podía vencer al grande. Pasó el tiempo y Coppola sabía que Orson Welles quería adaptar El corazón de las tinieblas. Era un sueño que Orson Welles tenía. Y Coppola llegó a tener dinero, a veces tenía dinero, a veces no, pero... Y lo llama por teléfono y le dice, tengo la plata para que adaptes El corazón de las tinieblas. Y digo, a mí no me interesa ya, estoy muy viejo, adáptalo tú. A Coppola no le interesaba la narrativa de Conrad, pero sí la poesía de Conrad, sí lo que Conrad decía en esa narrativa. Y entonces cambió el Mekong, cambió el Zambeze por el Mekong, cambió África por Vietnam y realizó el sueño de Lucas de hacer una película sobre la guerra en Vietnam. Podríamos decir que Apocalipsis Now es el corazón de las tinieblas. Y podríamos decir que la Guerra de las Galaxias es Apocalipsis Now. Creo que hay una corriente de sentido que está por abajo y que ambas cosas no hacen más que ser un ardid dramatúrgico para poder decirlo. Más que un ardid, creo que es el acto del sacerdote que observaba la realidad, miraba qué ocurría, pero sabía que no lo iban a entender y entonces inventaba una diosa e inventaba un mito. Creo que tanto la literatura como el guión están en el plano del mito. Sí, lo que dice, cuando el guión dice lo que se quiere decir en la película, digamos, el sentido de la película no vale nada. El guión vale algo cuando lo que se dice en la película está fuera de la película, está más allá de la película. No, por ejemplo, Taxi Driver no es un hombre que quiere salvar a una prostituta, ¿no? Y cuando vemos Apocalipsis Now, no es exactamente un loco que se vuelve loco en la frontera con Vietnam. Creo que en ambas zonas hay una zona que es inacible y es lo que siempre aspiramos. Yo escribí en una novela donde el escribano de un héroe quiere contar los combates del héroe, la guerra del héroe, la vida del héroe, y los muertos le salen y le dicen, eso no es así. Tú con palabras no puedes dar el miedo que yo sentí frente al machete. Tú con palabras no puedes dar la tensión que tenía antes del combate. Tú con palabras no puedes dar el horror, porque es como decía en ese texto yo, es un signo calcáreo, ¿no?, que simplifica el sentido de lo que queremos decir. Y por eso a veces se necesitan muchas palabras para intentar decir algo muy pequeño. Eso es lo que pienso, más ou menos. Muchas gracias. Bom, agora a gente está na hora da gente abrir para o público. Não sei como a gente faz. Alguém tem alguma pergunta? Pode ir. Boa noite. O texto prévio ao roteiro, que aqui a gente chama de argumento no Brasil, acho que no inglês, não sei se é sinopse,
estendida, enfim. Isso. Enfim, você, quando escreve... Sim. E esse documento, vocês já pensam ele de forma mais técnica, parecida com o roteiro, ou você ainda escreve ele com a cara mais de literatura? Enfim, como é que vocês lidam com esse documento? Para os três. For me, it took time to realize that there is not much point in writing the treatment in a literary way. It's one of the, you can still cheat yourself when you write the treatment. Vai se enganar ao escrever o argumento. Então você usa palavras bonitas, você acha que é um cenário, uma cena escrita, e não é verdade. Então os argumentos eu comecei a escrever cada vez menos esteticamente e cortando detalhes para poder saber como seria a cena e poderia ter certeza de que a armadilha é a mesma que você tem na literatura. Você pode escrever... A pior coisa que você pode escrever no argumento é eles se apaixonaram. E depois você pensa, ok, vamos fazer uma cena mostrando que eles se apaixonaram. E você começa a atrasar aquilo, e quando você escreve a cena, aquilo não acontece. Então, no argumento, você pode escrever que eles se apaixonam, mas isso não é cinema, isso não é escrever um roteiro. Você tem que escrever o que vai ser visto e o que eles dizem. Nada além disso. Em Israel, eu escrevi, ela está andando pela rua e você atropelou com a bicicleta e isso rasgou a sua saia e houve intimidade, eles se olharam olhos nos olhos e a partir daí se apaixonaram. Mas se você escrever apenas eles se apaixonaram, você está escrevendo em literatura e não cinema. Então não é uma boa ideia você escrever um argumento de maneira literária. Escreva como um roteiro, para cinema. Le voy a responder la misma pregunta. No, yo soy un defensor del argumento. Incluso puedo decir que los que me llaman para hacer consultoría me pagan muy bien. Y en todos los casos, cuando me traen el guión, le digo, yo no voy a discutir pareceres. Vamos a escribir un argumento, si no lo tiene escrito. Yo pienso que el argumento tiene planos diferentes, ¿no? Hay un plano que es la descripción de la escena o de la secuencia que vamos a ver, que es espacio, personaje, acción e intención. Y abajo hay algo que yo le llamo el núcleo argumental. Digamos, ese núcleo argumental es como el hueco negro que se materializa en la escena que voy a escribir, como bien dice él, despojada de toda adjetivación y de toda pretensión literaria. Ese argumento tiene para mí una enorme importancia. Decía Goethe de Shakespeare que era un reloj de cristal que podíamos ver el mecanismo y mirar la hora. Yo pienso que el argumento es el mecanismo de la acción dramática, que es el mecanismo de lo que va a pasar, que es esa metáfora que hace Borges del alumno imaginado que decidió imaginar los huesos, imaginar las vísceras, luego la piel, luego levantarlo y no decirle que es imaginado. Yo pienso que si algo es importante, para el guionista, a mí me pasa lo mismo con la novela, sí. La novela es como la poesía, que es muy difícil planificarla, ¿no? Pero con el guión sí, es el argumento. Y sobre ese argumento, que es el mecanismo del reloj, es como Cellini, que hacía unos bellísimos relojes, pero era un conocedor
de la construcción del reloj primero y luego era un artífice, era un gran artesano de lo que tenía por dentro. Creo que hay esa separación. Para mí, para mi experiencia, para las veces que he hecho consultoría, unas cuantas, no muchas, el texto que me han llevado originalmente adquiera una densidad mayor es porque hay un argumento que lo soporta, más allá de los pareceres de la escena o de la secuencia. Y para mí, en esas asesorías, el guión, el argumento lo escribe el autor. El guionista escribe el argumento. El guionista sabe, con un núcleo argumental en cada segmento, qué quiere decir. Y lo dice brevemente en el argumento, como mismo sucede en la pantalla. Pero en el guión nos acercamos un poquito a la novela. No es el guionista el que hace el guión, es el personaje. ¿Sí? Es el personaje construido que construye. Para mí en particular, cuando un guionista escribe el guión, se limita. Es espantoso escribir el guión de uno. Yo no he escrito de mis 5 novelas ni una. No me he atrevido jamás a adaptarla. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos llenos de limitaciones, de complejos, de prejuicios, aún el más liberal, de complejos, y la única forma de saltarse es que el personaje haga la historia. Dice Vargas Llosa que a través del personaje nos desmarcamos de la responsabilidad de lo que pasa en la construcción. En el medioevo, los escritores, incluso de novelas o de ficciones, decían que habían encontrado un manuscrito y que en ese manuscrito otro escritor había escrito algo. De todas maneras, la Inquisición lo quemaba igual porque sabían que el guionista o el relator o el escritor era um demônio. Bem, eu concordo, os dois reforçaram essa importância do argumento, e eu queria só falar algumas coisas mais técnicas, né? Uma das grandes diferenças de um roteirista com experiência e de um roteirista iniciante é a habilidade de fazer um argumento que funciona. Eu faço consultoria também. Aliás, eu prefiro fazer consultoria do que escrever roteiro. Consultoria, você senta com a ideia, pá, acabou. Roteiro, você fica ali 6 meses, 4 meses. Mas o que eu vejo de muitos projetos, assim, o problema nunca está no diálogo, o problema está no argumento. O problema é sempre ali. E quando você fala de argumento literário, eu nem sei o que é isso, mas me faz pensar em história pregressa, que eu vejo muito quando eu recebo de aluno, etc. Eles acham que o argumento é um monte de história pregressa sobre os personagens, de onde eles vieram, que mundo eles vivem, etc. E como o Gadi falou, roteiro é tempo presente, é o que acontece. História pregressa não importa, o seu personagem nasce na primeira cena. E quando você fala argumento literário, a primeira coisa que me ocorre é uns argumentos cheios de história pregressa e pouco drama, que é o que acontece, que é a carne da história. No argumento, por exemplo, né, que você não deveria ter um texto tão técnico, eu suponho. Não, flashback é cena. E eu acho que tem uma coisa na teoria cinematográfica que, assim, o flashback deixa de ser passado no momento que a cena acontece. Ele é flashback na transição. Quando a cena começou, é tempo presente. Então, flashback é uma cena. Então, ela está no argumento com o mesmo peso de todas as outras cenas.
Eu, né? Bom, queria dizer que estou achando muito legal o painel, primeira coisa. Ele está funcionando muito bem, né? Porque a gente está tendo a oportunidade de beber da experiência dos profissionais que estão aqui. Isso é bem legal. E não é sempre que acontece isso, infelizmente, né? Às vezes você vai no painel e fica numa coisa... Mas aqui está sendo produtivo antes de qualquer coisa. Queria dizer que eu tive uma identificação muito grande com o Gadi, com as coisas que ele falou. A gente compartilha uma visão muito parecida de... E achei curioso se eu falar, eu também dou curso de roteiro, e também o segundo exercício que eu dou para meus alunos é uma cena de um pé na bunda, que eu acho que é uma forma muito boa de você condensar a cena e fazer a coisa funcionar. Para colaborar com o tema do coisa, eu queria dizer que tem uma coisa, antes de qualquer outra, que a gente precisa lembrar, é que um novelista ele escreve para o público e o roteirista escreve para uma equipe. Essa é a primeira e principal diferença que tem e que faz a escrita ser completamente diferente. Essa diferença cria outra diferença que tem a ver com o que ele falou também, que é a coisa da economia. O romance é o esbanjamento e o roteiro é a economia. Você tem que ser muito econômico em tudo que você fala, você tem que colocar as coisas de uma forma que qualquer pessoa da equipe possa entender o que está falando, o que vai acontecer em cena, enquanto no romance você pode, cheating, como ele falou, florear bastante o quanto quiser. O que eu queria fazer de pergunta, também querendo beber da experiência de vocês, é em relação a um momento que é trágico na vida de todo roteirista, que é quando você tem que cortar seu próprio texto. Teve uma vez que eu falei uma coisa com um aluno meu, que o feitiço virou contra o feiticeiro, porque eu sempre lembro do que eu falei e fico sem saída para fugir, né? Ele tinha escrito um roteiro que era bem interessante, era de um curta-metragem que estava com 30 páginas, que era sobre um triângulo amoroso com 2 irmãos gêmeos. Era bem interessante o roteiro, mas ele estava realmente muito longo. E eu falei para ele que ele tinha que cortar, ele falou, não tem nada para cortar aqui a obra está acabada. Eu falei, então faz o seguinte, imagina que tem um edital que vai sair agora em São Paulo, que dá 5 milhões de reais para fazer um longa, e o tema é Triângulo Amoroso sobre 2 irmãos gêmeos. Quer dizer, o seu vai ganhar fácil, porque o texto está incrível. Só que o edital pede que seja 25 páginas. Você vai cortar 5, não vai? Vai, você vai ter que cortar 5, porque você não vai perder um edital de 5 milhões por causa de 5 páginas. Mas é sempre uma dor muito grande a hora que a gente tem que cortar o próprio texto. Eu queria saber de vocês como é que vocês lidam com isso, com esse momento que vocês têm que cortar e cortar carne do texto de vocês. First, I'm very glad that you raised the question. Obrigada por levantar essa questão da questão do roteiro ser incompleto, que a gente falou aqui um pouco no painel. Mas, para mim, eu agora dirijo o que eu escrevo, porque eu venho da literatura e eu não consigo aguentar isso. Você dá para o diretor do seu roteiro e ele faz algo diferente. E, para mim, é como assim, eu escrevo metade do romance e você escreve outra metade. Para mim, é um absurdo. A arte é ditadura. Não é uma democracia, não é um comitê. Alguém tem uma visão e esse é o capitão do navio. No livro não tem problema, você controla tudo, ninguém argumenta com você, até você dá para o editor. Você precisa ser o regente de uma orquestra, se é um filme. E fica insuportável. Quando eu escrevo meu roteiro, eu começo a ir nos ensaios, o diretor fica muito bravo. Eu fui no set e eu comecei a reclamar quando eles arruinavam a cena. Eu falo, não é isso a cena. É a minha história. Então, é isso que acontece nos Estados Unidos, na indústria cinematográfica. Os roteiros estão saindo do cinema, porque no cinema o diretor é o autor. Absurdo isso. Eu sei que eu estou sendo preconceituoso, eu tenho o meu viés aqui, mas é o roteirista que escreveu a história, é dele a história. Os outros estão somente executando a história do roteirista e não inventando. O diretor fala, pensa, me dá a sua história e eu vou fazer o meu filme. Eu falo, não permitam. Eu vou te dar um conselho que o meu editor me deu. Ela falou, quando você vai no set de cinema, você não está indo lá para fazer amigos.
Você está indo para fazer uma série de TV. Se não funcionar, brigue com todo mundo, grite, até que eles façam da forma como você tinha intencionado. Porque, como você sabe, se mudar o subtexto, muda-se a cena. Em 2 dias, durante a filmagem da minha primeira série, eu perdi 2 dias durante essa filmagem. E havia uma cena que o meu personagem principal, Mika, fala para o namorado dela, ela fala, você é uma puta. E ela fala, sim, eu sou uma puta, isso que eu sou. Então, a cena diz respeito ao quê? Alguém se colocar. Esse sou eu, se você não quer, vai embora. Ela está criando uma crise. E aí ela viu ele chorando, a atriz chorando, eu sou uma puta. Ou seja, a cena acabou, um ponto de virada da história, chave, eles retiraram. Eu sei que acho que nem todo mundo tem a loucura ou o status para se impor. Depende de quem é o diretor e qual é a constelação do que está no set. Mas a primeira coisa que eu falo para os alunos é explique o subtexto, explique. Se não está explicado, só esteja na sua cabeça. Se ela fala não e ela quer dizer sim, e vice-versa, mas se não está escrito, então eu faço isso. Eu faço muitas coisas entre aspas, em parênteses, e eu coloco assim, significa, 2 pontos, e falo o que eu quero falar. Ela fala, vai embora. Daí eu coloco entre parênteses, querendo dizer, por favor, não vá embora, não me deixe. Então, o diretor, o ator, todo mundo sabe exatamente qual o subtexto. Senão é um perigo. Eles podem matar o seu roteiro completamente por não compreender. Un día Isabelle Huppert, una actriz francesa que ustedes conocen, ¿no? Me dijo, hay tres guiones. El guión que hago yo con el director, el guión que leo del guionista y el guión que yo construyo con el director de cámara. ¿Sí? Ahí, ese es el importante para mí. ¿Sí? ¿Cómo me va a retratar el director de cámara? ¿Qué gesto va a tomar? Y yo digo que el cine es lo que nadie quiere. El cine es el resultado de lo que nadie quiere. ¿Sí? Es como una orquesta, ¿no? Una orquesta. El primer violín es maravilloso y la obra es del pianista, pero el primer violín se luce. Tengo muchas anécdotas. Yo no dirijo, jamás voy a dirigir. Detesto dirigir. Recuerdo que en una escena muy importante, sí, el héroe de la escena, pero una escena épica, tenía que decir un texto, que era el texto más importante, y la contrafigura decía otro. Y resulta que el actor, para sentirse seguro, sacó un cigarro y la contrafigura se puso en cámara y le encendió el cigarro y dijo el texto de él. En el análisis de la escena, evidentemente, el peso se lo llevó la contrafigura, no el actor principal, y el sentido de lo que la escena quiso decir cambió. No sé si alguien... ¿Perdón? No era un ensayo. En el momento que se estaba filmando 35 milímetros, 3 cámaras rodando, productores mirando ahí, que eran militares, el otro sacó un cigarro para darse seguridad y la contrafigura llegó, hizo así, y le encendió el cigarro y dijo su texto. Bueno, ahora con el video tal vez pueda cambiar, pero en ese momento no íbamos a borrar
3 cámaras de 35 milímetros para salvar. Es más, yo pienso que ni el director se dio cuenta de la habilidad de ese gran actor para opacar al otro. Otro día, ustedes tienen anécdotas prácticas, ¿no? Había 2 actores. En un momento yo hacía un programa experimental en la televisión y me metía mucho a dirigir, digamos, a enseñarle al director qué era lo que estábamos haciendo, porque era un programa que tenía actuación, danza, música, poesía, y no era usual que en la televisión se hiciera un programa de ese tipo. Y entre las cosas que me ocupaba era de hacer el casting para que las cosas... Y había 2 actores que tenían el mismo apellido. Un actor pésimo, que solamente decía buenas noches en el guión mío, y un actor maravilloso, que era una gran figura internacional. Por error, pongo al actor famoso a decir el texto breve. Y cuando entra, digo, maestro, qué pena, más grande que lo hayan citado para eso. Si usted solamente dice buenas noches, dice, no te preocupes, Eliseo, que yo voy a hacer unas buenas noches que le ronca y dice una mala palabra. Pero fue terrible, porque cuando entró aquella figura, entró Orson Welles, y dijo, buenas noches, y se cayó la escena. Él se hizo dueño de la escena y tenía sentido, su presencia opacó todo. No sé, a lo mejor hay quien puede tener el control de todo, no sé. Pero en mi experiencia, el cine es algo colectivo. El cine es algo en que cada uno te quiere engañar. El editor quiere cortar lo máximo, el guionista no quiere que se corte nada, el actor va a quererse imponer sobre los otros, el director de cámara va a tomar la mejor toma de la actriz si le cae bien, si le cae mal, pobrecita la actriz, la va a tomar como un demonio. Entonces, yo creo que esa rara combinación es en lo que la novela se separa por completo. Porque en la novela tú eres Dios y solamente tienes un constructor, que es el destinatario. Cada lector construye su heroína, no hay que ponerle una heroína. Cada lector construye su miedo, no hay que poner el miedo. Cada lector hace, decían los paraformalistas rusos, el tracto creador del destinatario, construye el relato, no nosotros. Nosotros sencillamente damos huellas, señales, signos. Bem, eu vou aqui contar os podres, né? Eu acho que provavelmente porque eu sou mais feliz sendo professora e consultora, é por causa desse dilema que é trabalho em equipe. Eu sou uma pessoa gentil, educada, não brigo com ninguém. Então, se a gente está numa reunião, tem 2 ou 3 roteiristas, eu dou uma ideia e ela perde, porque a outra ideia é melhor, às vezes a outra ideia é melhor, ou por diferenças de estilo, 2 pessoas gostam mais da outra e eu perdi. Na hora, claro, vamos aí, né? Bola para frente. Mas o inferno que é eu comigo mesma depois, e eu fico remoendo, eu odeio ser roteirista, que trabalho de... nada sai do jeito que eu quero e tal. E, ao mesmo tempo, a vaidade, assim, todo escritor é vaidoso, que quando você sai de uma reunião e a sua ideia ganhou naquele dia, você chega assim, puta, eu sou demais mesmo, eu sou um gênio, eu tive a melhor ideia. Então, você lida com essas, assim, que esses sentimentos impulsivos, que você quer se sobressair, mas isso
não é o seu eu artístico, intelectual, polido e tal. É a sua criancinha ali que você quer ganhar e nem sempre você está certo. Às vezes você quer ganhar, mas você está errado. Então, assim, se você perdeu, amigo, talvez a sua ideia fosse boa num outro filme, talvez a sua ideia fosse melhor e as pessoas que estão ali não têm a sua sensibilidade, mas paciência. O que foi, foi, né? E se o filme ficar razoável, então está tudo certo. Se o filme ficar ruim, você põe no fundinho do seu currículo, no e outros, né? Escreveu tal, 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 entre outros. A gente vai fazer a última pergunta, pessoal, que o tempo já está acabando. Boa noite. Queria fazer uma pergunta para Eliseu. Agradecendo a frase que eu achei maravilhosa, se a poesia não está no cinema e nem na própria poesia, ela está em outro lugar. Pensando no personagem, eu poderia dizer que a poesia está na febre do personagem? ¿Qué es la fiebre del personaje? No, yo pienso, Borges, vamos a un grande, ¿no? Borges dice que cuando Bruto le da la puñalada a César, César se vira y le dice, Bruto, tú también, entonces César puede morir. Esa frase se hizo inmortal, incluso dice Borges, y César lo dijo única y exclusivamente para que fuera repetido en la literatura y en el arte una y otra vez. ¿Sí? Creo que esa frase da esa diferencia entre lo que se dice, lo que es el poema, que sería Bruto, tú también, y lo que quiere decir. ¿Sí? La poesía está en otra parte. Dice Borges entre paréntesis, dice, ¿acaso su hijo? ¿Sí? Pone como esa... yo creo que el gran arte, y sea popular, sea arte y ensayo, sea posmodernista, sea el melodrama, bueno, Casablanca, digamos, sí, no está en lo que se está diciendo. Yo creo que cuando el nivel de la representación se agota en sí misma, la obra no sirve para nada. Yo pienso que la obra sirve cuando el nivel de la representación oculta algo mucho más grande que es. Incluso cuando es ambigua, como Hiroshima, cuando no se puede asir, cuando transgrede incluso la moral o la ética o el pensamiento, cuando nos inquieta, cuando nos deja algo, un diablo en el cuerpo. Yo siempre digo a mis alumnos una herejía. Yo digo, la anécdota es intrascendente. La anécdota puede cambiar y no pasa nada. ¿Sí? El núcleo argumental, si César dice eso, pudo haber dicho otra frase, no me atrevo a imitar a Shakespeare, pero si Shakespeare hubiese escogido otra frase, hubiese tenido la misma fuerza que Bruto, tú también, entonces César puede morir. Mais uma. Boa noite. Sim, ele lembra meu nome, Daniela. Eu quero fazer a pergunta para o Gadi. Eu quero saber a que você atribui o sucesso das narrativas israelenses, né? Você tem, por exemplo, Homeland and Treatment, e agora você está trazendo Allenby, que eu imagino que seja uma referência a Allenby Street. E não sei como isso vai ser adaptado por aqui, mas fico curiosa se tem algum segredo. Sim, o Augusta. Mas fico curiosa em saber como se tem alguma coisa que os narradores de Israel, os israelenses, têm que muitos narradores ou de outros países do Brasil, ou sei lá, ainda não chegaram a, né, o que está faltando
e o que você atribui esse sucesso, se os outros quiserem comentar também, essas adaptações de série vendidas para outros países, né? Também. Obrigada. What? Water. I don't. Water. Acid. Yeah. And it's not the water. It's the war, maybe. You know, this question is getting asked in Israel in many forms. When you talk to businessmen, they say, or high-tech people, they say, why do Israelis have so many ideas? How they think outside the box? And the short answer is that there is no box. So everyone is outside the box. No one accepts authority of anything. Every Israeli soldier is a general. Every chauffeur is a political commentator, and everyone has. They say 2 Jews, 3 opinions. So there is a lot of originality, but there is a terribly small market that doesn't support drama. So I am here. Part of my ambition here was to make a marriage of Israel and Brazil. I saw a lot of producers, and I brought with me tantos produtores, e eu trouxe muitas séries, não apenas minhas, muitas ideias, porque vejam, as pessoas que votaram pelo Big Brother no Brasil o número 10 vezes maior do que o tamanho das cidades, de qualquer cidade de Israel, do que o país, 10 vezes maior que o Brasil. Então, nós temos muitas ideias, um mercado muito pequeno, e vocês têm um mercado enorme. E eu tenho uma ambição de fazer um casamento entre os dois e fazer uma equipe com roteiristas daqui também. E eu acho que isso também vai ser um bom casamento, porque aqui as grandes experiências as novelas, e as pessoas pensam muito bem estruturalmente e não tão bem em termos de personagens. O meu editor disse que a definição de uma novela é que a trama ela passa por cima dos personagens. Então você precisa de um momento de virada na narrativa. Então ele pode matar o pai dele. E ele nunca matou ninguém, ele não costuma matar ninguém, ele é um cara legal, mas tá, tudo bem, vamos matar o pai. E o meu editor, ela costumava escrever novelas e ela falava no telefone, ela falava, não, mata ela, não, estupre. Daí você fala, como assim? Quem é esse cara? O que ele está falando? Nós vemos uma tradição de escrever dramas, e há uma força nos escritores israelenses, há uma força na parte psicológica e menos força na parte estrutural, porque a gente escreve narrativas mais curtas. As pessoas que são muito boas em escrever novela, é muito difícil para mim, eu não consigo. Elas têm uma mente muito ligada na estrutura, elas não se perdem nas diferentes linhas da história. É um talento incrível. Então, eu acho que há 2 tipos de roteiristas, aqueles que... O Antônio fala também hebraico, ele não admite, mas ele fala. Aqueles que ampliam as coisas, e os roteiristas que resumem. Aqueles que têm muitas ideias brilhantes, você começa a escrever e aí não consegue reunir. E tem aqueles roteiristas que sabem pegar todas as ovelhas, é como se fosse aquele pastor de ovelhas, o cão. Ele late e tudo entra numa estrutura. Então, essas são as equipes que eu gosto de formar. Um que atira para todo lado e aquele que sabe como reunir. E eu acho que os escritores de novelas e de histórias curtas ou de séries têm ênfases diferentes, um em cada polo. E porque Israel tem tanto sucesso, acho que em parte porque Israel é uma província, isso é uma coisa boa. Os provincianos têm sempre essa ambição. Nós vamos mostrar que a gente consegue fazer tão bem quanto. E você vê isso em ondas. O cinema de Israel era horrível antes.
a arte, o enquadramento, tudo parecia como... daí veio a nova geração e falou, nós vamos dirigir os comerciais mais incríveis. E eles começaram a criar coisas incrivelmente estéticas. E não sei se você viu Falda, é extremamente estético. E daí, então, vieram os roteiristas e falaram, Israel investiram muito nisso. A gente tem mais advogados do que qualquer outro país no mundo, do que qualquer outra nação, per capita. É um desastre, mas também agora nós temos também muitos roteiristas. Há muitas escolas aqui também, e vocês são jovens. E a maior parte de vocês, pelo menos, estão no começo de carreira. E eu não sei como criar essas pontes, mas se houver uma forma, escreva com alguém de outro país, com um aluno estrangeiro. Escreva algo. Não, tem uma moda agora que todo mundo pode apenas falar da sua experiência. Como você pode falar sobre alguma coisa que é a minha experiência? O escritor é o oposto. Você consegue imaginar uma pessoa totalmente diferente, uma raça diferente, uma era diferente, um século diferente. Então, você não é um escritor. Madame Bovary, c'est moi, ele falou, Flaubert falou. Ou seja, todo mundo sou eu. Eu vou falar de uma mulher tão bem quanto eu falo de um homem. Então... A gente já tem que encerrar agora, né? Mas impressionante essa frase final do Gadi agora. Acho que com essa discussão que a gente está no Brasil do lugar da fala, né? A mesa anterior foi eu nem estava na mesa, mas eu tenho certeza que foi bastante sobre isso. A gente está com essa questão no Brasil agora, muito forte, do lugar da fala, né? E é incrível você até propor essa troca internacional entre ideias e roteiristas. Infelizmente, a gente tem que ficar por aqui. A gente tem que entregar a sala, né, pessoal? É isso. Muito obrigada a todos. Obrigado. Amanhã continua. Espero que vocês voltem. Alguém quer falar? Você quer falar a Sabina quer falar uma coisinha. Mas só para dizer que amanhã a gente volta. Espero que vocês tenham aí adquirido os convites para amanhã. A gente começa às 11h. Temos mais 3 mesas, que vai ser o último dia do evento. Muito obrigado pela presença de todos hoje. E vamos terminar lindamente com o que a Sabina tem a dizer. Eu quero fazer uma propaganda. Eu tenho um canal no YouTube que chama Exercícios de Criação Literária, que tem mini aulas de... Você é uma youtuber agora, então? Eu sou uma youtuber. Então, tem mini aulas e comentário de exercícios. E as pessoas mandam para o canal e eu comento de vez em quando. Então, se vocês se interessarem, deem uma olhada. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigada.